religiosa, que ouve o pastor falar meia hora e lê um pedacinho na Bíblia para poder testificar o que o pastor está falando, e que quando pega essa passagem, começa no capítulo 1, verso 1 de João 10, quando esse povo vai descobrir que o Salvador falava dos fariseus, dos religiosos? Quando? Nunca, nunca vai Nunca. descobrir. Por Só que, vai que o chamado é sai dela, povo meu? Por que, que é sai dela? sai Porque da dentro prostituta. dela não enxerga, cara. No ventre do peixe não vai enxergar, cara. É, Tá certo? tá certo, pô. Não vai, no ventre da Babilônia, lá no ventre dela, no meio da merda lá, no ventre dela é no intestino dela. Não vai enxergar, cara. Tem que sair É. dela. Tem que ficar, olhar de fora. Tem que ter a consciência assim, olha, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de religião porque eu sou como Moisés. Moisés não tinha religião. Eu sou como Abraão. Abraão não tinha religião e nunca foi numa igreja. Eu sou como todos os outros que nunca foram numa igreja. Nenhum deles. Que a igreja é nova, foi criada por Constantino, que Acho pegou que os templos pagãos e transformou em igreja. o único que entrou no tempo foi um profeta, eu esqueci o nome dele. Foi qual? Não, no período da Nova Aliança, relatado historicamente, que a gente pode comprovar que entrou lá, foi Zacarias. Zacarias, é. Zacarias Levita. Levita pau mandado na época, né? Porque Levita não estava mandando mais em nada. Desde a época dos Macabeus que Levita se escafedeu. Desde a época dos Macabeus, Levita se escafedeu. Os que estavam lá eram pau mandados. Os próprios judeus mandavam eles. Pode ler É. quando João Batista estava no deserto, está escrito assim: então os sacerdotes enviaram a João Batista alguns levitas. Era tudo pau mandado, cara. Entendeu? O levita é que deveria estar mandando naquele. Não digo no templo. Aí passou a ser o templo, porque Salomão construiu o templo e colocou a arca lá. Mas eu É. digo na questão envolvendo o tabernáculo, ou seja, as coisas, vamos dizer, religiosas. Vamos usar esse termo. Né? Se era para ter coisa religiosa, que já não era mais, o tabernáculo já havia sumido, mas se era para ver coisas religiosas, quem deveria estar tomando conta era levita. Levita estava lá, só de capacho. Mas levita já era capacho, cara. Na época do rei Joaquim, na época de Jeremias, o pai de Jeremias já era capacho do rei. O pai dele ficou contra ele, porque era sacerdote. O pai de Jeremias assalariado pelo rei. Tinha tudo quanto é vantagem do rei. Então ficou contra Jeremias. Entendeu? O próprio sacerdote. Jeremias era levita. Eu tava vendo esses dias, eu tava em casa, eu falei assim, ó, eu vou te mostrar uma passagem. Não, nem uma passagem não, é até um desenho que passa no canal 13, que é desenhos bíblicos. Aí Certo. fala da história de Eliseu. Aí eu falei assim, ó, bota aí que quando ele falar a parte que eu quero, eu vou ligar pra você e eu vou te mostrar o que eu tô querendo te explicar. Foi naquela parte que, né, que Naamã foi lá, se banhou, aí ele voltou, foi dar o dinheiro para o Eliseu, Eliseu, eu não aceito honrarias das mãos de você, né, em troca das coisas do Criador. Ele mesmo falou, Eliseu falou naquela época, cara, que ele não aceitava honraria. Aí eu liguei para ele, falei, tá vendo aí? Hoje em dia a pessoa cura, mas em troca de dinheiro, sei lá de quê. Tinha um cara na Nova Aliança que ofereceu o Pedro, né, dinheiro. Falou, seu dinheiro seja para você com maldição. Ó, eu te pago para você me dar esse poder aí para me ganhar dinheiro aí com o povo. Ele queria comprar o meio de tomar dinheiro do povo. Eu pergunto, se é hoje um pastor desse, cara, não vende? Eles não ficam por aí oferecendo curso e mais curso de pionotismo aí, para poder ensinar outros pastores a derrubar as pessoas? É, Então, você vê hipnotismo, que né? o negócio é todo degringolado. Vamos continuar lendo aqui? Olha aqui, Vamos ó. lá. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. O Criador, o Espírito do Pai na pessoa, abre o entendimento dela. Tá certo? E Exatamente. elas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Certo? Para fora. Fora. Não é dentro, é fora. Eles falam que a pessoa tem que entrar para a igreja, tem que Aí tá entrar para a falando ao contrário. religião, tem que entrar para qualquer lugar. Na Escritura só vê tirar do Egito, tirar da Babilônia, sai dela, povo meu, tirar para fora do aprisco. É só sai, cara. E eles é só entra. É uma É. coisa louca. E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz.
Não, conhecer a voz nesse caso, Leandro, é a mesma coisa que conhecer, por exemplo, aquilo que a pessoa prega, entendeu? A verdade. Conhecer aquilo que é o que ela manda fazer. É isso que é conhecer a voz. É. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Não conhece o idioma de estranhos. Não conhece língua estrangeira. A língua estrangeira é, vem para a igreja. Vinde escutai. Não, isso é língua estrangeira. A língua patriarcal, a língua nacional é ide e falai. É o contrário. Tá certo? O Salvador lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Eu pergunto, hoje alguém entendeu essa parábola? Alguém do processo religioso? Se entendesse, sairia delas. Ninguém entendeu, não. Aqueles fariseus saíram? Eles estavam lá. Então eles não saíram porque não entenderam. É igual aquilo que fala assim, meu povo perece por falta de entendimento. E até hoje, porque eles não sabem o resto. Não tem entendimento para saber. Olha, porque tu, sacerdote, rejeitou minha lei. Então, quer dizer, o povo perece por falta de entendimento e perece ainda. E por isso mesmo. É uma loucura, cara. Perece por causa deles. Oi? Perece por causa deles. Exatamente. Tornou, pois, o Salvador a dizer-lhe, em verdade, quando fala em verdade, cara, em verdade, ele falando, rapaz, isso aqui é para você guardar. Isso aqui é coisa primordial, essencial. Isso aqui não é para ficar achando que é bobeirinha, não. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta ou não é? Está escrito aí, eu sou a porta. Tá certo? Certo. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos que não são ele, que vem fazer essa função dele de pastorear, cara. De comandar outro homem perante as coisas espirituais. Quando fala antes aqui, é isso. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. As ovelhas, nós estamos falando de bode, não é as ovelhas. Naquele grande dia, ele vai separar ovelhas para um lado e bodes para o outro. Ou não está escrito isso? O joio do trigo. É isso aí. Então não está falando de joio, está falando do trigo. Exatamente. É esse que ouve a voz dele e sai dela, povo meu. Aí eu te digo, nem mesmo o quebra-cabeça do mapa do Brasil consegue se montar dentro desses lugares, cara. Lá é tudo fora de lugar. Agora, fora do processo, o quebra-cabeça se monta com facilidade. Você percebe as peças se encaixando. Olha aí. Eu sou a porta. De novo, né? Ele diz, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso no 7 aqui dividido na Bíblia. Agora no 9 ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. De um lado você tem ele, do outro lado você tem a religião. Os caras não quiseram seguir ele, preferiram seguir a religião, os fariseus. Tá certo? Ele disse, vocês não tinham visto. Você estava na religião? Estava. Não tinha visto? Não tinha, estava salvo. Agora que vocês viram, estão ferrados. A gente ri, Leandro, porque é uma coisa tão simples de perceber. Mas o Senhor deste século cegou os entendimentos, cegou o espírito, né? Vamos lá de novo? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, achará pastagem. Não é para entrar e ficar na igreja, não tem nada disso. É sair, achar pastagem do lado de fora. Não há pasto no aprisco há sofrimento. O pasto está fora do aprisco. Aí ele fala, olha lá, olha agora. De quem que ele está falando até agora? Não é dos fariseus? Está falando do sistema. Exatamente. Ele não já chamou lá atrás de ladrão? Chamou de ladrão. Agora ele vai refinar isso e vai dizer, olha, o sistema religioso, do qual vocês fazem parte, fariseus, e não querem sair dele, tá certo? Que é o ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom dá vida pelas ovelhas. Agora vem o outro, o outro o que é? Mas o mercenário, a palavra mercenário, ela é oriunda de mercadoria, comércio, mercantil, dinheiro. É aqueles que faz da casa do Criador do povo comércio. O ladrão vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Eu sou o bom pastor, o bom dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo. Olha o lobo aí agora, olha o lobo que tu falou nele aí, Leandro. Chegou. É o lobo.
Agora tem 2 diabos em campo. É, Tem 2 camisas 10 em campo agora. Tem o diabo e tem o lobo. E o ladrão, aliás. é. Hã? Se o ladrão é o diabo, quem é o lobo, então? Quem é o lobo? Ué, pera aí, que história é essa, seu moço? Chama o Silas pra explicar isso. Só o Silas pode explicar isso, cara. É Ele vai verdade. falar logo 10 pataquadas aqui pra explicar isso e não vai explicar nada. Não vai explicar nada. É. O E ladrão vem arriscar. se não roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Eu sou o bom da vida pelas ovelhas. Mas o que só faz de você comércio, não é pastor, as ovelhas não são deles. Eles vê o lobo vindo, eles deixam as ovelhas e correm. E o diabo as dispersa. Olha o diabo o que faz, cara. Ora, o mercenário foge porque só pensa em dinheiro, é mercenário. Não tem cuidado nenhum com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Ele sabe quem é dele, rapaz. E as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E estas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Pois isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la tomá-la. Ninguém me tira, mas eu mesmo dou. Tenho poder para dar e poder tomar. Tomá-la, este mandamento recebi do meu Pai. Aí você vê, cara, o que acontece? Que ele está dando aqui é uma lição nesses fariseus. Ele, tipo, está dizendo assim, vocês vão me matar? Mas vocês não estão me matando, não, eu que estou dando a minha vida. Exato. É, porque ele está falando para os fariseus, ou será que ele parou de falar para os fariseus e agora está falando para os samaritanos? Não. Para os romanos? Não. Tá certo? Ele estava falando para os fariseus. Os fariseus. É. E os fariseus eu acho que era mais. Eles tinham medo de perder aquele tempo lá, de perder o cargo lá dele. Eu acho que eles eram muito preocupados com aquilo lá. Acabou Na o milho, época, acabou a pipoca. Sem templo não tem dinheiro. Templo é dinheiro. O problema é esse. Ó, que quando gerava ele dinheiro. ressuscitou Lázaro, os caras fizeram uma reunião secreta, que eles adoram reunião secreta, É, e o sumo pontífice naquela época, Caifás, falou, olha, os feitos deste homem se tornam tão grandes e notórios que se nós não fizermos alguma coisa, virão os romanos e nos tirarão o nosso lugar. O nosso templo, o posto deles ali no templo, comandando tudo. é. Aí você vê, cara, o fiofó deles como é que ficava, né? Apertado, né? De medo, né? É. E hoje? Como fica o fiofó desses quando está em eminência de perder o ganha-pão, não, o rouba-pão deles? É É. rouba-pão, cara. Porque tá enganando o povo. Não é Que a bênção ganha-pão. primeiro é pra eles, né? A É. bênção primeiro é pra eles. Ó, eles têm o carro deles, as casas deles primeiro. Depois que ele conquista tudo, ele vai falar, tá vendo, gente? Eu conquistei, mas vocês conseguem também. É. Mas ele Ele vai conquistou usar ele como? como exemplo. Ó. Deus me deu porque eu tô mais próximo de Deus. Eu sou pastor de vocês, estou mais próximo de Deus. Deus me deu tudo de bom. Ó. Vocês têm que ficar próximo de Deus igual eu. Vem pra cá. Vem dar dízimo pra mim que vocês vão ter mais. Cara, é matemática. Quem tem e dá, fica sem. Se tem 10, deu 5, ficou com 5. Se tem 5 e deu 2,5, ficou com 2,5. Se tem 2,5 e deu 2, vai ficar com 1,5. Eu já nem sei mais a conta. Então a pessoa vai tirando do bolso dele que é pobre e dando pro pastor, ele vai ficando cada vez com menos e o pastor cada vez com mais. Aí no dia que ele trabalhou, que já era direito dele, mas a causa foi para a justiça. Não é dinheiro que ele ganhou do céu, é dinheiro do trabalho dele. E que o próprio planeta criou dificuldade, ele teve que ir para a justiça, agora recuperou o dinheiro que era dele, fruto do trabalho, garantido por lei. Ele vai agora e diz, porque o pastor orou, vai dar ainda uma parte pro pastor, cara, e dá. Dá uma parte pro pastor ainda, o pastor é mais rico. Ô, Leandro, se o camarada for pastor de uma igreja e ele tiver 10 membros, inevitavelmente ele vai ter mais dinheiro do que os 10. E é simples. Cada um dos 10 vai ficar com 90% do que recebe, mas ele fica com 100%. Você já parou para fazer esse raciocínio ou não? Não, eu já vi você fazendo já. Eu já vi você fazendo essa conta já. E Então, exatamente. caso alguém não tenha visto, que está assistindo, você mesmo, né, foi bem feliz quando disse que muitas pessoas estão vendo pela primeira vez, e é verdade. É. Basta a pessoa pensar assim, ó, não vou tirar exemplo longe, eu vou na minha casa. Então eu tenho aqui na minha casa, da parentela, 10 pessoas. Aí cita o nome. Tem o Joaquim, o Pedro, Augusto, Alberto, Marisa, Luciana, Josefina, Catarina e vai. Isso a própria pessoa lembrando o nome dos parentes e fazendo uma análise. Então essa pessoa agora vai escolher 10 parentes dela, que vem na mente rápido.
e vai dizer, eu vou ser pastor dessas 10 pessoas, em uma suposição. Aham. Essas pessoas vão ter seu dia a dia normal, vão amanhecer, vão sair para o trabalho, vão pegar condução, vão trabalhar.